Olá pessoal, tudo bem? Estamos fazendo esse vídeo agora sobre finados, né? Finados, essa data que nós temos todo o respeito com nossos antepassados, o pessoal que nós amamos, e eu vou falar um vídeo que já foi postado uns anos atrás, que fala sobre esse processo da passagem do desencarne para outra dimensão, que é um assunto bastante polêmico e vai gerar muitas polêmicas entre as pessoas, mas certamente é importante a gente questionar, olhar, dar uma olhada, né? Mesmo que você não aceite tudo que é falado ali, você questionar essa outra visão que talvez você não tenha conhecido até agora. Isso que eu falo tudo é baseado em muitos estudos e aprofundamento de muitos anos de palestras, de vários autores, de vários livros, de vários seminários. Então, é tudo baseado em fundamentos, né? Então, vamos assistir essa parte de finados, parte 1, parte 2. E eu desejo a vocês profundamente, né, sentimentos por todos os nossos familiares que se foram e que nós oremos pelos nossos queridos, entes queridos, antepassados que estão já no plano celestial, que estão já junto do coração de Deus. Que nós oremos muito por eles e que a paz reine na terra, que todos nós possamos cumprir a nossa missão na terra. Então vamos assistir esse vídeo de finados aí, para vocês terem uma ideia. Para a gente começar, então. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada em nossa vida faltará, que nós temos o nosso amado Mestre Jesus, temos com certeza todas as bênçãos de Deus sobre nós, né? Pedindo que todos os nossos entes queridos sejam envolvidos nessa luz que eles deixaram e nossa gratidão, nosso agradecimento a todos eles pelo legado que eles nos deixaram, né? Então, como é que funciona a morte? É uma história bem difícil de explicar, porque é um assunto, né, que mexe muito com o nosso sentimento, né? Mas a nossa alma, ela um dia vai passar por isso. É a maior certeza que nós temos nessa vida é a morte, não é mesmo? Nós não temos tanta certeza de outras coisas, mas da morte nós temos. Então a alma abandona o corpo e a alma colhe o que plantou, né? Então muitos seres se arrependeram depois que foram para os reinos dos céus, né? Se arrependeram de não ter feito aquilo que deviam fazer aqui no planeta Terra, né? Muitos se dedicaram só à matéria, só às coisas das buscas materiais, e após a sua passagem eles têm dificuldades e dor para conseguir entender esse processo e serem auxiliados. Então nós temos que aprender o equilíbrio da busca material e espiritual ao mesmo tempo. A prática do bem e os ensinamentos dos mestres nos dão ferramentas valiosas para a nossa libertação após o momento do nosso desencarne. Então, segundo os mestres ascensos, nós receberemos aquilo conforme o tipo de vida que tivemos, né? E a gente vai ser atraído para os níveis superiores, dos planos etéreos, ou dos planos inferiores, chamados os umbrais, como nós veremos depois. Eu tenho até algumas imagens aí, né? As pessoas que têm vícios e pessoas que trilharam o caminho do mal, certamente poderão ainda se redimir e mudar a sua vida, mas caso eles sejam reincidentes, eles também poderão isso com boa certeza irão para o umbral, né? Então nós temos um nível do umbral, temos um nível chamado intermediário, que os mestres chamam de Devachan, que é um nível onde as pessoas vão ainda quando tem muitos vícios. Gostam muito de açúcar, café, chocolate, etc. Vícios que não conseguem largar, fumo, álcool, né? A pessoa não consegue largar de jeito nenhum, e eles têm aquela sede daquele vício, então eles ficam ainda presos numa esfera intermediária, que não é ruim, é um local muito bom até, né? Mas lá eles vão satisfazer todos os seus vícios, vão tomar um monte de café, chocolate, tudo que é coisa que é vícios que tem, vão lá se divertir. Vão tentar se libertar dos seus vícios, até que eles cheguem a um ponto e digam: eu quero a luz, eu não quero ficar com o meu vício, né? Então o Devachan é um estágio intermediário. Eu também não sei explicar muito bem como é, mas existem vários níveis até a pessoa se libertar. Porque para se libertar, ela tem que estar de fato com a alma limpa, liberta, senão ela fica presa a laços de falta de perdão com alguém, familiares, etc. Então nossa alma tem que pedir, eu quero me libertar, eu quero buscar a Deus. Senão ela pode ficar séculos e séculos ali, né, presas nesses níveis intermediários, né, nos locais, nos umbrais inferiores e intermediários, até recuperar o que ela precisa pegar, né?
E as pessoas que estão com nível mais elevado vão para os planos superiores do espírito, como nós vamos ver depois, né? Então é de acordo com o nosso peso energético que nós vamos ser atraídos para os superiores ou não. E não dá pra gente dizer lá em cima eu dou um jeitinho, não. É tudo aqui, né? Aqui que a gente tem essa possibilidade de crescer, cumprir nosso karma. Não é lá em cima, não, é aqui, né? Então, se a pessoa é devoto de Buda ou de Jesus, ele vai ser recebido por Buda, por Jesus, por Maria, por aquela pessoa que ela tem devoção extrema, né? Então, pelos nossos pais também, às vezes a gente pode ser recebido pelos nossos antigos familiares que a gente gosta, de acordo com o merecimento da gente, né? Quanto mais a gente cresce, mais fácil é a nossa transição, né? Por isso que temos que confiar muito nos desígnios de Deus e dizer que nós estamos, de fato, amparados pelo nosso amado Mestre Jesus. Então, os mestres trazem grande ajuda para esses momentos. Quando nós temos o coração em Deus, o coração nos mestres, a gente tem uma passagem muito mais fácil. Eu vou falar depois sobre a cremação. A cremação é uma coisa muito importante, mas eu vou deixar depois para as imagens aí, né? Quanto a hoje finados, quem foi no cemitério tudo bem, mas quem procura não ir, não é muito bom a gente entrar em cemitério, porque tem muitas larvas astrais e a gente pode até ganhar algum resíduo lá. Mas se for, toma um banho, isso passa também, né? Os mortos, eles recebem velas, né? Quando nós damos uma vela para o desencarnado, ele recebe aquilo com alegria, mas não precisa ser lá no local onde ele está. A gente pode fazer numa igreja, nos locais chamados velários também, isso é possível fazer, né? E lá no cemitério normalmente não tem mais nada, lá no cemitério tem só cinzas, então ele não está lá, então não adianta a gente dizer, vou no cemitério. É mais uma questão psicológica mesmo de ter acesso ao local e tal, mas o nosso ente querido não está mais no cemitério com toda certeza, né? E muitas vezes o tempo para nós humanos é uma coisa, para eles é relativo. Então muitos mortos ficam às vezes centenas de anos girando, né, naquelas cenas anteriores, soldados em antigas batalhas, eles estão ali muitas vezes lutando até hoje, nas batalhas lá da Idade Antiga, né? Eles estão ali porque o tempo deles é relativo, né? As pessoas que tiveram acesso a locais onde houve muito desencarnes, por exemplo, o Coliseu em Roma, né, ou os campos de Auschwitz, lá na Polônia, a gente vê que os mortos ainda estão ali. Quem tem alguma sensibilidade vê que eles estão ali girando, eles não ganharam luz, muitos deles, né? Estão lá ainda batalhando, guerreando e tal. Então por isso que a gente tem que pedir muito que os nossos entes queridos sejam levados para os planos superiores. E é o esclarecimento que traz a luz, é o esclarecimento. Então, nesse caso, querer é poder. Quando nós queremos e nós buscamos a luz, a gente pode invocar Arcanjo Miguel, eu preciso de luz, mãe da luz para o meu ente querido, para o meu familiar, né? E também o pessoal pergunta, quanto tempo os mortos se desprendem da matéria? Né? Nos velórios, é bom não se falar muito alto, né? Porque os anjos da morte ainda estão ali trabalhando e tirando laço por laço para que eles possam seguir, né? Então é um processo muito delicado, é muito recomendado que se reze o rosário de Mãe Maria, ou oração, ou música, né? As orações facilitam muito esse serviço de desprendimento dos anjos da morte. E não precisa chorar muito, lamentar, embora isso seja difícil, né? Porque eles precisam subir. Não adianta a pessoa dizer, eu quero que meu familiar volte aqui para minha casa. Eles têm que subir, o objetivo deles é subir para os graus superiores e não temos, quanto mais a gente pede para eles subirem, melhor, mais eles se libertam. Então, alguns familiares também podem reencarnar muitas vezes como netos daqueles que foram os seus avós. E muitas vezes o filho tem um neto, né? Ou um filho do filho. Ele recebe muitas vezes seu avô, que plantou tudo aquilo, que plantou muitas coisas boas, mas não colheu. Então é uma época de grandes resgates atuais nas nossas famílias, né? Grandes resgates. E outra coisa, a gente pode também, eu estou dando uma visão geral, depois nós vamos passar para as imagens, que aí fica uma coisa mais compreensível. Geralmente a gente vem com o plano divino de ter uma vida, digamos, de 60 anos, 50 anos, porque é o nosso plano divino ter aquele trajeto de vida. E ao
ao cumprir esses anos e a gente descobre os ensinamentos dos mestres, descobre a luz e se volta a Jesus, nós podemos ter um tempo de vida adicional, porque parte do nosso karma foi então transmutado através do conhecimento e da manutenção do conhecimento, das práticas, né? De decretos, de orações. Tudo isso dá um tempo adicional da nossa vida e isso contribui muito para nós. Então a gente pode ter uma vida mais prolongada quando a gente conhece e a gente tem acesso a ensinamentos valiosos, não só dos mestres, mas todos os ensinamentos espirituais que elevem a nossa condição de ser humano, né? Então a gente pode inclusive até pedir para os mestres assim, olha, eu faço um trato, eu quero ter um tempo adicional de vida para mim cumprir todos os planos divinos que eu me propus a fazer aqui. Então o destino é só um roteiro, o destino não existe na verdade, é a gente que traça ele, né? E os nossos estudos espirituais, eles todos equilibram o nosso karma e fazem a gente ter situações cada vez mais tranquilas e possivelmente uma morte mais suave. Só que agora tem um novo ensinamento, não é novo ensinamento, mas existe uma linha de pensamento que fala que se nós chegarmos até a transição planetária de maneira com o coração elevado, com a frequência muito elevada, possivelmente nós não passaremos pelo processo da morte. Mas isso eu não vou falar agora porque é um assunto que requer mais tempo, né? Mas enfim, então as pessoas se dividem assim, aqueles que foram maus, os que foram neutros e os que foram do bem e aqueles que ganharam a sua ascensão. Então, digamos assim, tem 4 grandes estágios, né? Os criminosos, pessoas que não se dobraram a Deus, que não querem, pessoas que são ligadas ao mal, ao maligno, né? E as pessoas neutras que vão poder aguardar em planos, né, intermediários ali até eles conseguirem o seu nível evolutivo. Existem aqueles que são do bem, que vão para os templos etéreos, para os locais de luz, e tem aqueles que já têm um nível suficiente para ir para o templo de Luxor, né, que é aqui no planeta Terra mesmo, e ter a sua ascensão. Então, aqueles que são trevosos, que foram os chamados trevosos, os caídos, anjos caídos, esses vão para julgamento em Sírios, né, onde existe lá o julgamento do Conselho do Karma, que depois nós vamos ver aí, né? Então nós todos estamos na 4ª opção, 1, 2, 3, 4. Nós somos a 4ª opção, aqueles que conseguiram atingir o nível necessário e vão ter o seu retiro em Luxor para a libertação da nossa vida. E hoje os mestres falam que a gente tem condição de atingir a nossa ascensão nessa vida. Então é um prêmio que nós iremos ganhar após a nossa vida de certas tribulações que a gente passa aqui, né? Então quem é inteligente busca o bem. Lá não tem erro, né? A gente buscando bem, buscar a luz de Jesus, a gente sempre vai se dar bem. E é uma grande falta de inteligência buscar outros caminhos que não seja da luz, né? Então, sempre viver como se fosse o nosso último dia. Hoje é o nosso último dia, não sabemos o prazo que a gente tem. Pode ter muito tempo, pode ser, né, em poucos dias. Então, após a morte, nós temos esse sono, essa vibração assim meio sonolenta, e a gente vai para os locais onde a gente é atraído. Nós somos atraídos para locais ou que nós estamos em sintonia, né, de acordo com a nossa vibração. A gente é sintonizado e atraído para esses locais de sintonia boa, média ou elevada. Então, nós temos que ter a frequência, por isso que a gente fez aquela live, como elevar a sua frequência, né? Então nós vamos sim para locais onde a nossa frequência nos conduz, onde há amor, gratidão, muita luz, né? E todas as nossas negatividades que a gente tem, nossos vícios, egos e outras coisas mais, elas devem ser transmutadas aqui, porque lá, senão a gente vai ter que passar por um estágio ainda muito grande de purificação, né? Inclusive pessoas que são muito chegadas à gula, a coisas químicas, a fumo, a álcool, a excesso de tatuagens também. Tudo isso é necessário uma limpeza lá. A pessoa não pode ir para os reinos celestes se ela tem certos pesos energéticos que vão impedir que ela entre nos reinos de luz. Então até mesmo essas coisas que a gente tem, né, vícios e outras coisas. Eu falo também muito sobre as tatuagens. Quem tem, não se impressione, né? Porque existe uma maneira de transmutar isso, eu já expliquei nos áudios ali. Mas quem não tem, não faça, porque senão você tem que passar por regiões, lá para o Vale dos Tatuados, e o Vale dos Tatuados é um local que talvez não seja muito do seu agrado. Então nós vamos desde já nos purificando aqui. A Bíblia fala assim que nós temos que vestir a veste nupcial. E essa veste nupcial, o que é?
é sermos brancos, né, por dentro, nossa alma totalmente purificada e o nosso corpo com os cuidados necessários que a gente precisa. Então, tudo é muito... inclusive as forças negativas, eles não divulgam muito certas coisas porque eles querem que a gente vá para os locais de umbral, né? Mas nós que temos a luz no coração, a gente sabe e a gente pede que seja levado para os locais de alta vibração, os locais onde estão os mestres ascensos. Então vamos tirar todas as toxinas do corpo desde já, né? Alimentos errados, excesso de açúcar, excesso de café, excesso de vícios, né? Vamos procurar curar isso através da nossa vida aqui, não do lado de lá, senão lá é bem mais difícil. Então o nosso corpo ele pode ter uma vibração mais leve a partir do nosso trabalho aqui. Então a gente faz mudanças de frequência, mudanças de hábitos, orações, decretos, vigilância pessoal, alimentação natural, tudo isso vai depurando o nosso corpo físico e consequentemente também os nossos corpos energéticos e consequentemente a gente tem uma vibração mais elevada e a gente tem mais possibilidade de ser atraído para regiões mais elevadas. Então a coisa é muito séria mesmo. Você pode mandar também rezar missas para eles, tá? E eles rezam missa para os falecidos, para tirar as pessoas do chamado purgatório. E eles recebem essa luz. Eles recebem. Nós também podemos orar. Quando nós oramos, nós mandamos luz pro ente querido, né? Nós mandamos luz. Mas lógico, se tem mais pessoas rezando em conjunto, fazendo decretos, existem decretos também para a passagem, para a transição, que eu não tenho ele, mas tem muitas pessoas que têm. Estar vivo é a maior bênção, né? Estar vivo é a maior... Agradecer a Deus a cada minuto que nós estamos aqui. A morte indica que nós temos que ter uma vida feliz. Feliz, né? Então a vida é a única oportunidade de crescer. O coração voltado a Deus, tá? Eu passo a palavra para o Luiz, então. Fala, Luciano. Temos algumas perguntas. O ideal é a pessoa colocar o nome do ente querido embaixo da vela no papel, né? E lá na igreja aqui da minha Igreja Imaculada Conceição, aqui na minha região, nós temos um local chamado velário. Então lá tu vai lá e deposita as velas com um papelzinho embaixo do nome do falecido. Bota, essa vela é para fulano de tal. Senão eles vão roubar a luz e as entidades vão lá e podem pegar essa luz para outro. Então tu acendeu a vela, aquele não recebeu, recebeu o outro. Então bota o nomezinho embaixo dessa, só bota fulano de tal. E bota 1, 2, 10 vezes. Nesses velários. Em casa não. Em casa não se acende vela para morto, não se faz nada para morto em casa. Morto não tem que entrar, morto tem que seguir viagem, ele não pode entrar. Luciano, por que tantas mortes coletivas? Em épocas passadas, o mundo espiritual quer que a gente transmute a maior parte de karma possível, né? Para que a gente ascenda o quanto antes e que a gente se liberte. Então, pessoas que têm karmas de vidas passadas muito fortes, por exemplo, piratas. Os piratas costumavam cercar o navio das presas, né, das suas presas, e afundá-los com as pessoas dentro. Então eles formaram um karma coletivo. Então esses piratas hoje vão fazer uma viagem de avião e o avião cai. Então todas as pessoas que estavam naquele avião eram os antigos piratas daquela época lá, né, que eles foram. E assim por diante. Também existia nas guerras, os soldados colocavam as pessoas dentro de uma casa e botavam fogo e tal, e aí isso gerou um karma que não pode ser transmutado somente com obras de caridade ou coisa parecida. Então muitas vezes eles têm que resgatar e sentir aquilo que eles passaram para outros. Então, muitas vezes há desencarnes coletivos, como houve em Brumadinho agora e outras coisas mais, né? E também houve um karma também de Atlântida, que muitas pessoas estão trazendo vidas que vieram lá de Atlântida até hoje, e eles têm um karma que tem que ser necessariamente transmutado antes dessa existência. Então, muitas vezes existem essas mortes coletivas aí, que não é nada agradável, mas é uma maneira das pessoas transmutarem o seu karma. Agora, se a pessoa dessa se converte totalmente a Deus, ela corta esse karma. O karma vem, né, em vez de sofrer uma morte, ela vai se bater, vai se machucar toda, vai para o hospital, mas vai ficar só por isso, entende? O karma ele vem, mas vem muito atenuado. Então por isso que o trabalho de devoção a Deus, ele é uma grande obra para nós sanarmos e limparmos, transmutarmos o nosso karma. E a chama violeta, os decretos também. Ok. Vamos aqui, tem bastante comentário lá no YouTube. E quando a pessoa comete suicídio? Até o que eu vou falar é meio sério, mas existem duas correntes de pensamento. Umas que diz que tudo bem, chega lá, é perdoado, e outra que é a mais realista, né? Que o suicida fica muitas vezes preso ao seu corpo até a sua decomposição, assistindo todo o processo da sua morte.
Por isso que a cremação é muito bom nesse caso. Então, suicida, mas a gente acha que, justamente porque hoje há uma pressão tão grande social para as pessoas não encontram mais razão de viver e tal, que o plano espiritual está tendo uma grande misericórdia e essas pessoas estão sendo levadas para grandes locais de socorro e auxílio, para que ali elas se arrependam, peçam perdão e talvez tenham chance de ter uma nova oportunidade, né? Então não se sabe, são os desígnios de Deus, eu não posso dizer. Mas existe essa corrente e a outra corrente. Qual está certa? Não sei, né? Mas é muito sério, não faça isso. Você fala em vícios de açúcar, chocolate, como isso implica na nossa ida para o umbral? Eu lamento, mas é verdade. Eu gostaria de dizer que não, mas é pelo seguinte, a pessoa, para a pessoa seguir, são 33 níveis para cima, né? Imagina, né? E 33 níveis para baixo. Então a pessoa vai no nível superior, imediatamente superior, ela é quase um humano, só que não tem carne, né? Então o que ela vai sentir? Ela vai sentir a falta do cafezinho, a falta do açúcar, a falta do cigarro, a falta da bebida, da falta de um monte de coisa, e ela vai ficar ali presa nisso ali. Então ela vai perseguir quem está na Terra aqui para que dê um pouquinho dessa energia do café para ela, que ela não se aguenta ficar sem café, não se aguenta ficar sem chocolate. São vícios, são entidades, e cada um desses vícios tem uma entidade. Até nos mestres a gente estuda, tem um decreto que fala o nome de cada entidade, né? Tem a entidade disso, daquilo, a entidade da luxúria, do café, do cigarro, do chocolate, e aí por diante, né? Então a pessoa está presa nessas entidades. E ela, logicamente, não pode ascensionar para o nível seguinte se ela não transmutou isso aqui. É que nem um ano escolar, que tu não pode ir para o segundo ano se tu não passou no primeiro. Então a pessoa fica presa ali, sabe lá quanto tempo, até ela se dizer, puxa, não vale a pena ficar aqui por causa de um cafezinho, eu quero seguir a Deus, entendeu? Então ela pode ficar ali 10 anos ou 100 anos, depende do seu desejo, né? É muito triste, mas é assim. Tinha no meu subconsciente que não ficaria comigo. Isso seria meu karma? Pois é, vidas curtas, assim, de poucos anos, poucos meses, é o seguinte. Vamos falar, a história é bem comprida, assim. A pessoa tem um plano divino, tá? Ela vem aqui para viver 70 anos. Ela tem que fazer o seu 70 anos. E ela tem que chegar até os 70 para conseguir atingir o seu plano de vida. Mas aí a pessoa coloca na sua vida um monte de açúcar, um monte de fumo, um monte de coisa tóxica, cigarro, chocolate, café, um monte de besteira aí de 70 anos. Alimento transgênico, né, um monte de hormônio, etc. E ela tinha que ver 70, por causa disso ela viveu 60. Ela se suicidou, de certa maneira, tá? É um suicídio passivo, né? As pessoas podem não concordar comigo, mas é assim que funciona. A pessoa encurtou 10 anos da sua vida por culpa própria. Aí ela chega lá em cima com 60 anos, o pessoal vai dizer, ó, tu tem mais 10 anos para resgatar, como é que tu quer fazer? Então ele vem na figura de uma pessoa que vai viver 10 anos. Ela atingiu 10 anos, ela vai morrer porque cumpriu inicialmente o seu plano de vida. Mas não era para vir, era para ter cumprido 70 lá de cima, entenderam? É assim. É muito séria a coisa. Outra coisa, no mundo espiritual existe a matemática. Não existe essa de passar a mãozinha na cabeça, bonzinho, bonzinho, bonzinho. 1 mais 1 é 2, 2 é 4. Não tem conversa. Só que a chama violeta, os decretos, transmutam isso, como eu falei. Como a pessoa começa a fazer decretos, chama violeta, o bem, a caridade e tudo, ela pode transmutar isso aí. Vamos lá, então aqui está uma imagem da pessoa desencarnando ali e saindo, né? Saindo do corpo ali, tem uma imagem. Aqui está a sequência da vida. Então a pessoa, né, começa de uma maneira mais involutiva, vai crescendo até se tornar um ser de luz, como esse último aqui é, né? Então essa é a nossa escala obrigatória. Dentro da doutrina indiana eles falam também que a pessoa vai nascer e morrer, essa é a lei. Então a pessoa chega na morte, depois tem uma reencarnação e continua. Só que isso já não está valendo mais, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre a história de reencarnação. A reencarnação é um assunto à parte que tem que falar um capítulo só sobre isso aí, né? Aqui tem uma imagem muito bonita para a gente refletir. Então ali está a criancinha, depois cresce, depois namora, casa, fica velho, depois vem o viúvo, olhando o caixão, depois os 2 caixões ali, né? E esse é o ciclo inevitável, não tem como evitar isso aí, né? Caminho de Deus, caminho espiritual, buscar subir a montanha mais alta. Então, imagine que você está subindo essa colina e você está buscando a Deus. Então aqui está uma pessoa também saindo do corpo, a sua alma,
Então o que sai são os níveis energéticos, enfim, tem vários nomes, nossos corpos etéricos, nossa alma, né? Ela sai e ela pode ser recebidas ou por reptilianos, ali está um reptiliano recebendo a alma da pessoa, que é muito comum eles estarem dentro de locais que invocam os mortos. Às vezes é os reptilianos que estão ali fazendo isso, né? Eles não são do bem, não. Eles dizem, eu sou do bem, eu sou não sei o que. Às vezes não é, não. Tem que cuidar muito com isso. Aqui nossa vida se encontra nesse nesse Y. Ou tu vai para o caminho da esquerda, onde tem fogo e ranger de dentes, ali um caminho terrível, ou o caminho da luz, o caminho da direita. Então a nossa vida toda se resume a essa imagem ali. É uma coisa bem séria, né? Achei tão bonito isso aí. Aqui tem o caminho das trevas, das coisas fáceis, dos vícios, e aqui o caminho da luz. Então tem que cuidar muito, porque é uma coisa muito séria. O que nós temos que buscar mesmo é o caminho da luz que nos recebe, que é o nosso mestre amado Jesus, os mestres ascensos, Mãe Maria, ser atraídos para o local bom ou ruim, né? De acordo com a nossa vibração, frequência ou energia. Então a gente sabe, nós somos pura energia, a gente está recebendo, emitindo energia para o universo, e a gente sintoniza do universo aquela energia equivalente que nós enviamos. Então está aqui nosso campo eletromagnético, que é uma energia que nós emitimos, ela vai se expandindo para todo o cosmos, para o universo, e nós recebemos. Então, de acordo com o nosso nível energético, nós atraímos ou não as coisas boas, e nós somos sintonizados e atraídos para as regiões celestes ou para os umbrais, né? E tem que cuidar que a mãozinha ali do lado, tem gente que quer botar na nossa cabeça coisa que não é verdade. Então cuide com as coisas que estão colocando dentro da tua cabeça muitas vezes, né? Ideologias malignas e coisas que não são de Deus. Então aqui está uma imagem sobre as faixas, a vibração. Então a vibração também ela é mecânica, ela é matemática. Existem as vibrações de baixa frequência, que são ondas muito longas, né? Então quando nós emitimos raiva, ira, mágoa, tristeza, nossa onda está longa, ela vai se sintonizar com o astral inferior, com os umbrais. E quando a nossa vibração é de um comprimento de onda mais elevado, na gratidão, no amor, nós temos altas frequências, né? 700, 800 Hz, e essas frequências irão atrair e sintonizar os seres angélicos, o anjo da guarda, nossos mestres, e a gente será atraído para essas regiões onde existe altas frequências. Então isso é uma coisa matemática. Então o julgamento não é tão assim psicológico como matemático. Então, conforme as boas energias que nós emitimos, nós vamos atrair, receber coisas boas. E aí, se nós emitimos ondas negativas de amor, de caridade, de decretos, nós formamos um tubo de luz, um invólucro de proteção, e as energias ruins, as frequências ruins, vêm, batem, mas não preenchem, não penetram. Frequências, temos uma espécie de uma âncora com seres negativos quando a nossa frequência é baixa. Então, quando a nossa frequência é alta, nós não atraímos obsessores e seres do astral inferior. Então aqui está uma pessoa também sendo levada, né, no momento do sono ou da sua morte, e ali nesse momento ele pode ser conduzido por Arcanjo Miguel para os retiros etéricos, onde ele pode aprender, pode crescer, evoluir, ou pode ser escravizado pelos reptilianos, pelos seres negativos. Então aí a nossa frequência vai dizer para que lado a gente vai, né? A gente sobe, e a gente pode pedir que o Arcanjo Miguel nos proteja para que a gente seja levado para os retiros de luz. Os familiares podem chorar, mas que esse choro não seja um choro tipo volte, volte, volte. Esse choro tem que ser obrigado, Senhor. No Oriente eles cantam e riem no velório, porque diz que é o momento mais feliz da vida da pessoa, quando ela está retornando ao alto, né? Então a gente não tem esse hábito aqui, mas podíamos também ter um pouquinho, né, desse hábito. A música clássica, ela é muito bom para que se desprenda os laços. Eu sou muito contratado para fazer músicas em velórios, eu toco muito, eu canto algumas músicas, né? Eu toco trompete na hora que vão fechando a tampa do caixão e tal, e eu faço uma música clássica ali, o pessoal tem me contratado muito para isso também. Eu crio um ambiente assim, bem agradável, com violinos, com música, é muito bom também. Então a música, ela é muito boa nesse momento, ela de fato é o que mais ajuda o momento, a passagem, é a música. E o anjo da morte é o seguinte, ele é um anjo que realmente existe, tá? Essa figura aí, ele é um anjo do bem, ele é um anjo de luz, ele carrega essa foice,
E essa coisa feia porque é o jeito dele, né? Ele tem de fato uma foice que corta os fios ali, ou algo etérico, alguma coisa assim. Mas essa imagem não é o anjo ruim, é o anjo da morte, que ele vem cortar os fios da gente. Então, ele de fato ele se aparenta com essa imagem aí, gente. Que loucura, né? Talvez não, né? Mas assim, existe os que... Mas não vamos julgar, tipo, amor, viu um anjo preto, né? Porque a função dele é essa, né? E aí quando o caixão é baixo, o que é melhor? A gente cremar ou sepultar? Então aqui está o sepultamento. O sepultamento, ele tem um grande problema, né? Que quando a alma está indo para o caixão, ela pode estar ali presa ainda há muito tempo. Ela pode ficar trancada no caixão e começar a bater no caixão e me tira daqui, coisa parecida, né? Porque muitas vezes, até porque existem doenças até que a pessoa ressuscita, mas aconteceu já de muitas pessoas despertarem nesse momento, então, mas isso é muito raro acontecer, mas o que realmente acontece, que pode acontecer, é espírito não evoluído ficar ali preso e pedindo socorro. Então não é uma coisa boa. E nesse momento vem as entidades do mal, vem os seres trevosos e recolhe essa alma e leva essa alma para ser escravo deles, em troca de um cigarro, em troca de um charuto, em troca de uma galinha, em troca de uma cachaça. E aí a gente vê aí as demandas que existem na magia negra e escravizam conforme o seu nível evolutivo que estão, né? Então a gente tem que cuidar muito, porque em vida a gente tem que se libertar. Estou falando em casos extremos, que é uma energia que sai da alma e fica ali vagando e tal, mas não é nem alma, é uma energia da pessoa, uma espécie de uma forma de pensamento da pessoa que pode ficar vagando ali, e a pessoa pode ver, às vezes, uma assombração, alguma coisa ali, não é nem uma alma, é uma própria energia do corpo que está ali. Então o cemitério é uma coisa meio perigosa mesmo. Então é isso, se você gostou, aí compartilhe com mais pessoas, deixe seu comentário, seu joia, mesmo que você não aceite tudo que foi falado, né? É importante a gente questionar e analisar. Então assista também a continuação desse vídeo que virá em breve. Deus abençoe a todos aí, tá?